Bacias sedimentares representam 64% do nosso território, formadas ao longo de várias fases de depósito nos últimos 600 milhões de anos. Os terrenos mais antigos datam do Paleozoico, era formadora das reservas de carvão. Os intermediários do Mesozoico, era formadora das reservas petrolíferas, e as mais recentes do Cenozoico. São os terrenos de altitude mais modestas e predominam as rochas de origem marinha e continental. Estão divididas em 3 grandes grupos. Bacia sedimentar amazônica. A planície amazônica são em sua maior parte formada por baixos planaltos denominados baixos platôs ou tabuleiros. Nos níveis mais baixos são chamados de várzeas e nos níveis intermediários de terraço ou teso. Bacia sedimentar do Parnaíba ou Maranhão. Bacia sedimentar do Paraná. O relevo sul-americano, devido ao deslocamento da placa sul-americana para o oeste, entrando em contato com a placa de Nazca Pacífico, ocorreu no Terciário. O surgimento da costa oeste sul-americana, formando a Cordilheira dos Andes, a parte central, onde está localizado o Brasil, e leste não houve grandes modificações, a não ser as causadas pela mudança do escoamento dos rios. O estudo da geologia, que subsidia de informações o estudo de relevo, realiza a classificação da crosta do planeta quanto à origem. Existem 3 tipos de províncias geológicas: escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Nos escudos pré-cambrianos apresentam disponibilidade de minerais metálicos, ferro, manganês, ouro, bauxita, etc., explorada economicamente. Nos escudos paleozoicos encontram-se os minerais não metálicos, cimento e gesso. Nos dobramentos modernos, o terreno soerguido pode conter qualquer tipo de minério. Nas bacias sedimentares ocorrem fragmentos de minérios erodidos e sedimentos orgânicos que podem transformar-se em combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e xisto bituminoso. As principais reservas petrolíferas e carboníferas datam, respectivamente, das eras Mesozoica e Paleozoica. Relevo no Brasil. Para a compreensão do relevo brasileiro, torna-se necessária a compreensão da estrutura geológica do território. Veja no mapa a seguir essa divisão geológica. Para a compreensão do relevo brasileiro, torna-se necessário a compreensão da estrutura geológica do território. Veja no mapa a seguir essa divisão geológica. Observando essa estrutura, iniciamos a definição do nosso território. Muito antigo, pré-cambrianos. Sofreu sucessivos períodos de desgaste, possuindo altitudes modestas. Bacias sedimentares fanerozoicas. Amazônia. As bacias sedimentares da Amazônia e do Pantanal têm formação no Terciário e Quaternário, ou seja, são modernas. Classificação do relevo. Segundo Haroldo de Azevedo, considerou a altimetria como método para classificar o relevo. Planaltos acima de 200 metros, 59% do país, e planícies abaixo de 200 metros de altitude, 41% do país. Então aí dá uma olhada no mapa. Então, tá aqui a divisão aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó, Planalto das Guianas, está bem a norte do país, no meio da Amazônia, Planalto Amazônica, no centro, Planalto Central,
ali longitudinal ali a costa está o Planalto Atlântico, aqui bem perto aqui Mato Grosso e tal, faz fronteira com o Paraguai, planície do Pantanal, no sul aqui como um todo Planalto Meridional, e nós temos a planície costeira, né, que fica mais no litoral. Segundo este autor, o relevo do Brasil estaria dividido em 8 unidades de relevo: Planalto, Guiana, Central, Atlântico Meridional, planície amazônica, pantanal, costeira e pampa. Segundo Absaber, relevo do Brasil ficou dividido em 10 unidades de relevo. Então tá aí o mapa, divisão do relevo brasileiro segundo Absaber. Planalto das Guianas, planície e terras baixas da Amazônica, Planalto Central, planície do Planalto, planície do Pantanal, Planalto Meridional, Planalto Uruguaio, Sul Rio Grandense, Serra e Planaltos do Leste e Sudeste, planície e terras baixas costeiras, Planalto Nordestino, Planalto Maranhão-Piauí, que é o meu norte. Jurandir Ross propôs em 1995 uma nova classificação elaborada a partir da análise de imagens de radar obtidas com o projeto Radam Brasil 1970-1985. Considera-se neste estudo as rotas altimétricas para a delimitação dos compartimentos do relevo. Planaltos: relevo acidentado com altimetria acima de 300 metros, onde predomina a erosão. Depressão: levemente acidentado com altimetria entre 100 e 500 metros. Planície: terrenos planos com altimetria inferior a 100 metros, onde o processo da deposição é predominante. Segundo o Ross, o Brasil tem 28 unidades de relevo. Aí, ó. Amazônia Oriental, Chapada da Bacia do Paranaíba, Chapada da Bacia do Paraná, Chapada dos Planaltos Residuais Norte Amazônica, Planaltos Residuais Sul Amazônico, Serra do Atlântico Leste e Sudeste, Planalto das Serras de Goiás, Minas, Serras Residuais do Alto Paraguai, Borborema, Sul Rio Grandense. Depressões: Depressão Amazônica Ocidental, Depressão Marginal Norte Amazônica, Depressão Marginal Sul Amazônica, Depressão do Araguaia, Depressão Cuiabana, Depressão do Alto Paraguai Guaporé, Depressão do Miranda, Depressão Sertaneja de São Francisco, Depressão do Tocantins, Depressão Periférica da Costa Leste da Bacia do Paraná, Depressão Periférica Sul Rio Grandense, planícies do Amazonas, do Araguaia, do Pantanal e do Guaporé, Pantanal Mato Grossense, da Lagoa dos Patos e Mirim, tabuleiros e litorâneos. Planaltos sedimentares: Planalto da Amazônia Ocidental, Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba, Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, Planalto e Chapadas do Parecis. Planaltos: estruturas cristalinas e dobramentos antigos. Planaltos residuais norte-amazônicos, Planaltos residuais sul-amazônicos, Planaltos e Serra Atlântico Leste-Sudeste, Planaltos e Serra Goiás-Minas, Planaltos residuais do Alto Paraguai, Planalto da Borborema, Planalto Sul-Rio Grandense. Depressões: Depressão da Amazônia Ocidental, Depressão Marginal Norte Amazônica, Depressão Marginal Sul Amazônica, Depressão do Araguaia, Depressão Cuiabana, Depressão do Alto Guaporé, Depressão do Miranda, Depressão Sertaneja do São Francisco, Depressão do Tocantins, Depressão Periférica da Borda Leste da Bacia do Paraná, Depressão Periférica Sul Rio Grandense. Planícies: Planície do Rio Amazonas, Planície do Rio Araguaia, Planície do Rio Guaporé, Planície e Pantanal Mato Grossense, Planície da Lagoa dos Patos e Mirim, Planície e tabuleiros litorâneos. Então vem o exercício, nós vamos fazer depois.
Espaço urbano brasileiro.